Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, continuando nossa série sobre sabedoria, eu quero refletir com vocês sobre o livro de Provérbios. Um dos livros talvez mais populares, um dos livros talvez mais citados e mais usados e que é extremamente tido como um livro prático, como um livro que você pode aplicar imediatamente, né? E vamos refletir então um pouco sobre o que a sabedoria de Provérbios tem a nos dizer. É interessante a gente perceber que do começo ao fim do livro de Provérbios, a sabedoria é retratada como a figura de uma mulher, como a figura de uma mulher que ensina seus filhos, uma mulher que ensina o povo, uma mulher que chama as pessoas a ouvi-la. Então ela é quase como uma professora, uma instrutora ali que deseja ensinar alguém alguma coisa. E em contraste com isso, a tolice é descrita como uma mulher também que vive uma vida totalmente devassa, que vive uma vida totalmente perdida e da mesma forma chama os homens, chama as pessoas para que venham e participem dos seus caminhos. O livro abre exatamente com esse contraste, a sabedoria como uma mulher clamando nas ruas para que alguém a ouça, para que alguém venha escutá-la e aprender dela, e a tolice clamando e seduzindo nas ruas para que os homens sejam arrastados pela sua sedução e terminem em um caminho de morte. E ao longo de todo o livro, esse contraste é posto diante de nós. Ouvir a sabedoria é encontrar vida, é encontrar paz, é encontrar abundância. E ouvir a tolice é encontrar morte, destruição e um fim que é certo. Então nós somos apresentados a esse contraste, a essas duas maneiras de viver que são apresentadas diante de nós. E do início ao fim também o livro nos diz que o princípio da sabedoria é temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então a sabedoria que Provérbios trata aqui não é o mero conhecimento, não é o mero obter informações sobre a vida e sobre como viver, mas é como orientar a sua vida debaixo da obediência a Deus, debaixo da reverência e do temor de que existe um Deus Criador que quer e deseja sim orientar as nossas vidas. Então o livro de Provérbios vai mostrar pra gente como que se parece a vida de alguém que realmente obedece a Deus, que realmente orienta a sua vida pelos caminhos de Deus. E Provérbios também vai mostrar como é que se parece a vida de alguém que não faz isso, de alguém que não teme a Deus, que não honra a Deus e que vive como se Deus não existisse. Então, os provérbios mais famosos aí vão mostrar pra gente o tempo inteiro como o justo é honrado, o justo é recompensado, e o ímpio encontra a morte, e o ímpio encontra destruição e encontra um fim terrível, e como o justo encontra um fim de vida, de paz e de abundância. Mas quando a gente olha para esses provérbios, quando a gente analisa essas coisas e traz isso para a vida que a gente vê ao nosso redor, a gente percebe que nem sempre as coisas são assim. Nem sempre o sábio é honrado, nem sempre o ímpio se dá mal. Pelo contrário, às vezes a gente vê casos onde o ímpio prospera e onde o justo não prospera, onde o justo sofre, onde o justo é afligido. Como é que nós lidamos com isso? Bom, a primeira coisa é que a gente precisa lembrar o que é provérbios. Provérbios são ditos, são maneiras de pensar, são frases que expressam uma verdade geral a respeito da vida. O que isso significa? Significa que o livro de Provérbios não é um livro de promessas. Então, cada provérbio ali está mostrando uma verdade que normalmente acontece, uma verdade que geralmente é daquele jeito. Mas não quer dizer que não existam coisas diferentes, que não existam situações diferentes. Por exemplo, quando o Provérbios diz que o justo vai prosperar e que o ímpio não vai prosperar. Isso é uma verdade geral. Geralmente as coisas são assim. E isso que um provérbio faz, ele está olhando para a vida, vendo como as coisas normalmente acontecem e dizendo isso, olha, normalmente o justo prospera e o ímpio tem uma tendência a não prosperar. Porém, Provérbios reconhece que há exceções, a sabedoria bíblica reconhece que há exceções. Dentro do próprio livro de Provérbios você vai perceber que as coisas nem sempre funcionam dessa maneira.
E é por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia no contexto da própria Bíblia. E a gente lembrar sempre que Provérbios não é um livro isolado. Então, nós precisamos ler os 3 livros de sabedoria da Bíblia juntos, Provérbios, Jó e Eclesiastes, porque Provérbios vai nos mostrar como as coisas normalmente são, os princípios onde a vida geralmente acontece. Geralmente, aquele que se esforça tem resultado certo. Geralmente, aquele que não se esforça não tem o resultado certo. Geralmente, o preguiçoso não colhe aquilo que planta. Geralmente, o diligente tem um bom fruto de seu trabalho. Mas o livro de Eclesiastes vai nos mostrar que nem sempre o veloz é o que vence a corrida. Nem sempre o mais sábio é aquele que é recompensado. E o livro de Jó vai nos mostrar que nem sempre o justo tem uma vida fácil, que às vezes o justo é oprimido, às vezes o justo sofre, simplesmente porque há sofrimento no mundo, simplesmente porque há dificuldades no mundo, e nem sempre que o justo sofre é punição, é castigo ou é retribuição. Essa é exatamente a mensagem do livro de Jó. Jó está sofrendo não porque é culpado de alguma coisa, mas porque há sofrimento na vida, e essa explicação é além da compreensão de Jó e de seus amigos e da nossa compreensão. Basta nos confiar na sabedoria de Deus. Então, o que o livro de Provérbios está nos mostrando são verdades gerais, verdades globais, como as coisas normalmente acontecem. Então, a gente não pode pegar também um provérbio isolado e fazer dele uma regra onde 100% das vezes as coisas devem acontecer daquele jeito. Porque não é assim que o livro de Provérbios está escrito. Afinal, é um livro de provérbios, de ditos sábios, ditos de sabedoria, reflexões vindas da sabedoria de Deus, verdades vindas de como as coisas normalmente são, e não leis inflexíveis e não promessas imutáveis. Então a gente não pode pegar a promessa ali de que ensina o teu filho no caminho que ele deve andar e ele nunca mais vai se desviar, e achar que isso é uma promessa. Isso é um provérbio. Normalmente o filho não vai se desviar quando é ensinado quando criança. Mas Eclesiastes e Jó, de novo, estão aí para nos mostrar de que existem exceções. Talvez todos nós conheçamos exceções a esses casos. Então o livro de Provérbios precisa ser lido como ele realmente é. Ditos a respeito de como as coisas geralmente são. Eles nos mostram princípios, cada um desses provérbios, de como se parece a vida daquele que teme a Deus. Então, ao invés de olhar para o livro de Provérbios como um livro de promessas e de garantias, a gente precisa olhar para ele como um livro de reflexão. Um livro onde a gente precisa olhar, meditar naquelas coisas e buscar implementar nas nossas vidas, porque isso é o que o temor a Deus faz. Essa é a vida que o temor a Deus produz. Então, Provérbios vai nos mostrar que aquele que teme a Deus se torna uma pessoa prudente, se torna uma pessoa diligente, se torna uma pessoa cuidadosa, uma pessoa trabalhadora. Aquele que teme a Deus tem todas as áreas da sua vida afetadas. Talvez essa seja a maior sabedoria de Provérbios. Aquele que teme ao Senhor tem toda a sua vida afetada por isso. Por isso que nós temos Provérbios falando de criação de filhos, de trabalho, de educação, de vida no lar, de relacionamentos, de amizade, de finanças, de negócios, de cuidado com animais. Por isso que a gente tem provérbios tão variados, porque o temor a Deus, a sabedoria que vem de temer ao Senhor, afeta a nossa vida como um todo. Essa é a sabedoria do livro de Provérbios. Nós precisamos ter cada parte da nossa vida afetada pelo temor a Deus, por a reverência de Deus que existe e que deseja nos ensinar, nos orientar, como aquela professora deseja ensinar os seus alunos. Então nós devemos buscar aplicar e viver isso nas nossas vidas, buscando o auxílio de Deus para que ao lermos Provérbios, essas verdades sejam implantadas dentro de nós, para que a gente viva uma vida completamente afetada pela sabedoria de Deus. Que Deus te abençoe, reflita sobre o livro de Provérbios e até o próximo vídeo.